Aparições na casa da viúva. Boa noite, o meu nome é Leonardo, eu sou do interior de São Paulo e o que eu irei contar aconteceu com uma antiga cuidadora minha e dos meus irmãos, a Dona Ângela. Ela era uma mulher de muita fé e eu gostava muito dela. Enfim, quando criança eu era muito curioso e certa vez eu pedi para que ela me contasse uma história sobrenatural. Foi então que ela me relatou essa experiência que aconteceu com ela em uma das casas onde trabalhou. Dona Ângela sempre trabalhou desde muito cedo devido à sua origem humilde. Começou ajudando a sua mãe nas casas onde trabalhava como diarista. Então, houve uma ocasião em que a mãe da Dona Ângela foi procurada por uma senhora viúva, já de idade avançada, que não tinha filhos. A senhora queria uma faxina em sua casa e havia ouvido falar do último trabalho da mãe da Dona Ângela. Essa senhora morava em uma casa enorme de alto padrão e circulavam boatos na vizinhança de que o local era assombrado. Mas a mãe da Dona Ângela não ligava para essas histórias, pois não acreditava nessas coisas e, além disso, precisava do dinheiro. Assim, aceitou o serviço e, junto com a Dona Ângela, foi até a casa para avaliar o trabalho e receber as instruções da velha senhora. Ao chegarem, ficaram boquiabertas com o tamanho da residência. Chamaram pela senhora no portão e ela as atendeu prontamente, acompanhada de um cachorro preto de porte médio. O animal foi junto com ela até o portão. Dona Ângela me contou que assim que a senhora começou a conversar com a sua mãe, percebeu que aquele cachorro não saía dos pés da dona. Ele ficava parado, seguindo-a para onde quer que fosse. Aquilo chamou a atenção da Dona Ângela, que ficou hipnotizada pelo animal. Ele tinha um peso liso, semelhante ao de um lobo, porém ele era negro como um carvão. Mas o que mais a intrigou foi a expressão do cachorro, ou melhor, a falta dela. Os seus olhos eram opacos, sem brilho, como se estivessem mortos. O olhar era vago, completamente diferente dos cães domésticos, que costumam ser expressivos e alerta. O mais bizarro foi que, segundo a Dona Ângela, em um determinado momento teve a impressão de que o cachorro olhou diretamente para ela e sorriu. Foi algo muito rápido, questão de segundos. Mas o que mais a aterrorizou foi que os dentes do cão pareciam dentes humanos. Apavorada, ela deu um passo para trás e então começou a reparar melhor na casa, algo que ainda não havia feito direito por estar distraída com o estranho cachorro. Notou que haviam cortinas em praticamente todos os cômodos e o ambiente era mais escuro do que o normal. Os móveis estavam levemente empoeirados e as paredes eram decoradas com quadros antigos de pessoas desconhecidas. Até então, nada que fugisse muito do comum em casas de idosos. Depois de um tempo, quando a senhora terminou de dar as instruções, a mãe da Dona Ângela percebeu que um dos cômodos da casa estava trancado e perguntou se deveria limpá-lo também. A reação da senhora foi imediata. A sua expressão mudou drasticamente e sua voz ficou ríspida ao dizer que aquele cômodo deveria ser completamente ignorado. Ela afirmou que ela mesma se encarregaria da limpeza ali e falou de maneira enfática para que jamais abrissem aquela porta. A mãe da Dona Ângela acatou a ordem sem questionar. Em seguida, a senhora pegou algumas notas em uma gaveta e pagou adiantado metade do valor pelo serviço, explicando que ficaria fora por uma semana devido a uma viagem e, por isso, havia solicitado a faxina. Antes de sair, entregou uma cópia da chave para a mãe da Dona Ângela, que prometeu retornar no final de semana para concluir o trabalho.
Chegando o dia, o pai da dona Ângela também precisou sair para trabalhar. Então, o seu irmão mais novo, de apenas 10 anos, teve que acompanhá-las à casa, pois não podia ficar sozinho. Ao chegarem, a mãe instruiu o menino a não mexer em nada e a brincar na sala enquanto elas faziam o serviço. No entanto, depois de um tempo, como toda criança curiosa, o garoto começou a mexer nos livros de uma estante e pegou um para ler. Não demorou muito para chamar sua irmã, dizendo que o livro estava escrito em uma forma estranha. Quando Ângela chegou para ver, percebeu que não se tratava de um erro. O livro, na verdade, era um grimório, um livro de ocultismo, escrito em uma língua desconhecida e repleto de simbologias nas páginas. A capa era dura e de aparência bem antiga. Sem entender o significado daquelas palavras, o menino começou a ler em voz alta e então, de repente, caiu em uma crise de riso incontrolável. Ele ria tanto que começou a perder o fôlego, mas o mais assustador era a expressão em seu rosto, um misto de desespero e pânico, como se quisesse parar de rir, mas que não conseguisse. Ângela, vendo aquilo, ficou desesperada, deitou o irmão no chão e começou a orar, pedindo a Deus para que aquilo parasse. Após alguns minutos, o menino finalmente conseguiu recuperar o fôlego, mas começou a chorar compulsivamente. Parecia não entender o que havia acontecido e estava completamente assustado com toda aquela situação. Na mesma hora, Ângela foi até a sua mãe e pediu que cancelassem o serviço e fossem embora, mas ela recusou, pois já havia recebido parte do pagamento e o trabalho estava adiantado. Mesmo contrariada e ainda assustada, Ângela decidiu continuar com a limpeza. No entanto, não demorou muito para notar algo estranho. Não havia qualquer vestígio de cachorro na casa. Não havia pote d'água, ração, cama ou qualquer outro indício da presença de um animal. E o mais curioso, o cachorro simplesmente não estava mais lá. Será que a senhora o havia levado na viagem? Aquilo lhe pareceu muito estranho. Então comentou com a sua mãe sobre a ausência do cão, mas para o seu espanto, a sua mãe respondeu com irritação: "Mas que cachorro você está falando, minha filha?" Ângela ficou pálida. O cachorro da dona da casa, um cachorro todo preto que não saía de perto dela. A mãe na mesma hora olhou para ela confusa. "Mas não havia cachorro nenhum, menina. Você está brincando comigo?" Naquele momento, um arrepio percorreu todo o corpo da Ângela. Não restavam dúvidas. Aquele cão não era um animal comum. Era, na verdade, uma aparição, um espírito sombrio que acompanhava aquela senhora. Apavorada, mas sem alternativa a não ser terminar aquele serviço, ela começou a sentir um misto de medo e curiosidade. Aquela casa escondia algo. Então decidiu se aproximar da misteriosa porta trancada e assim espiar pelo buraco da fechadura. Mas para o seu azar, ou talvez sorte, nada conseguiu ver. O quarto estava completamente escuro e as janelas estavam fechadas, que impediam qualquer entrada de luz. Ao cair da noite, o serviço finalmente terminou. Ângela, a sua mãe e o seu irmão, enfim puderam voltar para casa. Foi então que o seu verdadeiro pesadelo começou. Já deitada, Ângela acordou no meio da madrugada com um barulho estranho. Eram passos no telhado. Eram passos leves, seguidos de pequenos estalos, como se pedras estivessem sendo atiradas no telhado. Apavorada, ela se ajoelhou e começou a rezar, pedindo proteção a Deus. Assim que terminou a oração, os barulhos cessaram. Nos dias seguintes, a senhora retornou da viagem e pediu que a mãe e filha fossem até a casa para acertar o restante do pagamento. Quando chegaram, a velha senhora já as esperava no portão, mas a sua expressão era diferente.
Ela estava séria e bem irritada. Assim que as viu, disparou. O que eu disse? Qual foi o nosso combinado? O que eu falei para você não fazer? Se ela estava alterada ao falar essas coisas, a mãe da Ângela, com muito respeito, se desculpou pelo filho ter pegado alguns livros na estante, mas disse que não havia acontecido nada demais. A velha então falou que não estava se referindo aos livros, e sim ao tal cômodo que estava trancado. Novamente a mãe da Ângela afirmou que nem havia chegado perto daquela porta. Ela até jurou por Deus, mas a senhora não acreditou. Esbravejando, chamou a mãe da Ângela de mentirosa e no final disse: vai me dizer que não foi você que fez aquilo no cômodo. Sem entender nada, a mãe de Ângela perguntou do que ela estava falando. Foi quando a velha a pegou pelo braço e disse que iria mostrar para ela para que parasse de mentir. Assustada com a situação, seguiu junto. A dona Ângela também entrou. Um detalhe chamou a atenção. Nenhum sinal do cachorro. Realmente, parecia que ele nunca tinha sequer existido. Chegando ao cômodo, a senhora destrancou a porta, abriu e, ao entrarem, perceberam que aquele lugar se tratava de uma espécie de templo. O ambiente estava repleto de velas derretidas e imagens de todos os tamanhos. A mais assustadora tinha quase 2 metros de altura e representava um homem com chifres e patas de cavalo segurando um cetro. Haviam imagens de diversas entidades, mas algumas delas estavam sem as cabeças, que haviam sido arrancadas e caídas aos seus pés. Depois daquela cena, a senhora se recusou a pagar o restante do valor combinado e ainda exigiu que a mãe da Ângela devolvesse a parte adiantada. Sem querer confusão, ela devolveu, pois percebeu que aquela senhora era maligna e teve medo de que pudesse fazer algo ruim contra elas. Aquilo nunca foi explicado pela mãe da Ângela. Ela também nunca comentou sobre o ocorrido, mas continuava afirmando que jamais havia chegado perto daquele cômodo. A própria dona Ângela garantia que não teve nada a ver com aquilo, pois as chaves dos quartos estavam com a sua mãe. Com o passar do tempo, a mãe da dona Ângela passou a ser cada vez mais requisitada nos serviços, e a própria dona Ângela também conquistou a sua clientela devido à alta procura. Elas souberam que anos depois, a tal senhora havia se mudado ou falecido. Não se sabia ao certo. A casa foi vendida e outra família se mudou para lá. Essa família reformou tudo e hoje o local está bem diferente. Bom, essa foi a história que a minha cuidadora me contou há muitos anos atrás. Ela me garante que tudo foi verdade. Nos olhos dela, dava para ver a seriedade enquanto me contava esse relato. Depois que eu ouvi aquele relato da dona Ângela, eu não tive mais dúvidas de que aquela casa realmente escondia forças do mal. Boa noite. A sombra que me perseguia. Eu me chamo Roberto e falo de Recife, Pernambuco. Obrigado por tratar de forma respeitosa os casos ocorridos e o apreço que o canal tem pelos ouvintes e inscritos. Para quem ouve, é só mais uma história, mas para quem viveu, é voltar a um cenário de dor e medo. Quem já vivenciou traumas intensos sabe que o mais indicado é manter nos recônditos da alma seus medos e angústias. Eu, desde criança, já convivi com eventos sobrenaturais e situações que fogem à lógica. Dentre essas experiências, houve uma vez que, após mudar de uma escola para outra por conta das condições financeiras da minha mãe, eu comecei a sofrer assédio moral no colégio para o qual ela havia me transferido. Nessa época eu tinha 14 anos de idade, mas devido ao meu passado, carregava uma maturidade precoce, o que me afastava do cenário do resto da classe. Estávamos em meados do ano de 1985
e professores e colegas de sala sempre me olhavam de forma agressiva, expressando raiva e me acusando de coisas que eu não havia feito, como roubar canetas, empurrar colegas, entre outras coisas. Geralmente, eu me escondia na biblioteca da escola na hora do recreio, até mesmo para não apanhar e nem ser alvo de chacotas. Eu não conseguia entender por que tanta antipatia para comigo, já que eu não mexia com ninguém e tentava ser legal com todos, mas sempre me evitavam e me acusavam de coisas que eu não fazia. Eu sentia que por onde eu passava, eu era alvo de comentários e às vezes as pessoas diziam que me tinham visto em locais onde eu não estivera, o que me deixava bem transtornado. Eu temia que houvesse alguém parecido comigo se passando por mim, mas essa era a única explicação plausível. Mas quem seria eu para ter alguém interessado em me perturbar ou se passar por mim? Eu pensava nisso muitas vezes. Certa vez, eu tive que alegar dor de barriga para poder ficar no banheiro durante a aula de educação física, pois sempre era cercado pelos alunos maiores que me empurravam e me davam rasteiras e me agrediam com a desculpa de que eles estavam apenas se empenhando na aula. Eu detestava essas aulas. Em uma tarde em especial, eu estava dentro do banheiro e após algum tempo de paz, eu ouvi o som de um sorriso sarcástico, como se alguém tivesse entrado rapidamente no banheiro, sabendo que me encontraria lá. Eu coloquei a mão no trinco da porta e senti uma batida forte na porta de entrada. Em pouco tempo, a voz do zelador ecoou de forma agressiva, batendo nas portas de cada reservado do banheiro masculino e chamando pelo meu nome. Pessoal, eu fiquei petrificado naquele momento, mas não havia um outro jeito. Quando ele chegou à porta onde eu estava escondido, ele bateu com força e eu fui obrigado a sair. Ele prontamente agarrou meu braço e me levou até a diretora. A diretora me acusou de que na aula de educação física eu ter chutado uma bola com força no rosto de um dos meus colegas de sala e então eu saí correndo para me esconder no banheiro. Ao ouvir aquilo eu fiquei sem palavras, mas mesmo confuso pela acusação e com medo de me entregar, pois eu não havia comparecido à aula, apenas disse que eu estava com dor de barriga e que eu havia ido ao banheiro. Eu não neguei a hipótese de ter estado na aula. Ela então reafirmou a situação, dizendo que o zelador me vira correr até o banheiro e que diante disso ela me daria um dia de suspensão. E ao final dessa suspensão, eu teria que retornar à escola acompanhado de um responsável. Aquela decisão da diretora acabou me ferindo, não tanto pelo medo, mas por eu saber que eu não tinha culpa da situação. Em casa, estávamos a minha mãe e eu passando por uma grande dificuldade financeira e na escola eu comia muito melhor do que eu comia em casa praticamente o dia inteiro. Intrigado e sem saber como explicar o ocorrido, eu fui para casa triste e desolado, tentando organizar na minha mente o que havia acontecido, porém sem sucesso. Eu não conseguia entender o motivo de tanta injustiça, mas o pior ainda estava por vir. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe me olhou atônita e com os olhos arregalados, me perguntando como eu havia descido do meu quarto tão rápido e saído sem que ela me visse, já que ela estava na sala o tempo todo e não me viu passar. Eu, mais surpreso do que ela, disse que eu estava na escola e que eu havia acabado de chegar. Foi então que ela se virou para mim e me disse: "Você chegou já há algum tempo? Estava com uma cara estranha e não falou comigo e subiu direto para o seu quarto. Pare com essas brincadeiras." Ela me disse desse jeito. A minha mãe havia pensado que eu estava brincando e voltou a fazer suas coisas. Porém, eu estava gelado por dentro. A minha mente estava agitada e um medo estranho tomou conta de mim. Eu cheguei a pensar comigo mesmo: alguém estava se passando por mim.
Eu fiquei calado, com meu coração pulando mais forte do que nunca. Eu subi as escadas degrau por degrau, indo em direção ao meu quarto. Eu fui subindo vagarosamente e abri a minha porta. Eu entrei e percebi que estava tudo normal. Os meus olhos procuravam qualquer vestígio de alguém que estivesse ali. A hipótese de existir um ser assumindo a minha forma me causava um terror enorme. Eu conversei com a minha mãe e expliquei o que havia acontecido na escola, conciliando esse fato com o que acabara de acontecer em casa. Nesse momento, os meus nervos estavam extremamente abalados. Eu não me segurei, desabando em prantos, coisa que, naquela época, para um homem, era considerado uma grande fraqueza. Eu comecei a desabar sobre as coisas pelas quais eu estava passando, e a minha mãe me entendeu. Ela decidiu que não havia condições de eu continuar ali. Já que a impressão que se tinha de mim naquela escola não ajudaria a atravessar essa situação sem sequelas emocionais. Nessa noite, eu não tive coragem de entrar no meu próprio quarto, mesmo já sendo um adolescente de 14 anos. Eu fiz o que qualquer um faria. Eu fui dormir no quarto com a minha mãe. Naquela noite, tudo ocorreu tranquilamente. Eu dormi bem até demais. Ao amanhecer, como eu já estava suspenso, eu não precisaria ir para a escola. Então, ajudei a minha mãe com os afazeres de casa. Ela foi trabalhar com muita dor no coração, pois havia pouca comida em casa e não havia como eu me alimentar bem, ou eu comia algo de manhã e esperava que ela trouxesse algo à noite, ou então eu simplesmente não comia e aguardava a fome bater para poder lanchar e assim esperar ela chegar. Eu preferi comer pão e tomar café e esperar ela chegar do trabalho. Mas eu não tive coragem de ficar sozinho em casa. A sensação de estar sendo observado me deixava muito incomodado. Então passei praticamente o dia inteiro na rua. O dia estava mais quente do que o normal e após um longo dia, já cansado e com fome, vi a minha mãe retornando para casa. Vendo que eu estava faminto, ela me fez tomar banho e preparou um engedrado, como chamamos aqui no Nordeste, com farinha, tempero, verdura, fazendo bolinhas com as próprias mãos, e ela me dava para comer, e comíamos felizes. Esse momento me marcou muito. Mesmo sendo a mais simples das comidas, saciava não apenas a fome do meu corpo, mas também a fome de afago, carinho e segurança que só encontramos no amor de uma mãe. Estávamos cansados e depois disso eu criei coragem e disse à minha mãe que eu iria voltar para o meu quarto. Eu já era homem e não tinha que temer de nada. Aquela noite ficou marcada em minha memória até hoje. É difícil descrever as coisas pelas quais passei. O meu quarto era de frente para a rua e tinha uma árvore de tão grande e frondosa que os seus galhos batiam na janela quando o vento era forte. Já na alta madrugada, acordei com as batidas na janela. Eu imaginava que fossem os galhos da árvore, mas eu estava enganado. Eu ouvi um barulho vindo da parte térrea da casa e o meu coração acelerou. Eu me levantei bem devagar, indo em direção ao corredor, e olhei para o quarto da minha mãe, que ficava ao lado do meu. Ela dormia tranquilamente naquele momento. Os barulhos se pareciam com gemidos e pequenos risos, quase como se alguém tentasse que eu não os ouvisse. Eu imaginei que alguém tivesse invadido a casa. Meus amigos, eu não sabia o que fazer. Quando eu olhei para o meu quarto, na intenção de entrar e me trancar lá dentro, eu tive um dos piores sustos de toda a minha vida. Eu me vi deitado na cama. Nesse momento, a minha mente travou e eu senti que eu não estava mais conseguindo raciocinar. Eu apenas tentei correr até a cama tentando entender o que estava acontecendo, e quando eu me virei, aqueles barulhos estranhos cresciam vertiginosamente. Eu fiquei congelado de medo, pois no final das escadas eu vi uma pessoa que tinha todas as minhas características.
Era uma pessoa exatamente igual a mim. A diferença era que esse outro eu tinha um olhar aterrador. Ao ver aquilo, me desesperei e tentei voltar correndo para a cama, na intenção de fugir dele. Eu realmente não sei se alguém que está ouvindo esse relato já passou por uma experiência assim, mas quando você meio que sai do corpo e tenta voltar a si, é como se fosse uma espécie de câmera lenta. A sensação é desesperadora. Na minha mente era como se eu estivesse correndo o mais rápido possível, mas não conseguia me aproximar do meu corpo na cama com a velocidade em que eu queria. Eu sentia que a minha cópia estava acompanhada de outras pessoas e se aproximando, até que quando eu me joguei na cama, eu abri os meus olhos instantaneamente. Eu não tenho como entender e muito menos explicar a experiência pela qual eu passei. Ainda consegui observá-los na porta do quarto, me olhando e rindo. Aquela figura igual a mim estava com um olhar tenebroso e haviam vários vultos negros, onde só se enxergavam os olhos vermelhos e brancos se mexendo por trás dele. O meu corpo não se movia, eu estava paralisado até a alma. O temor me tomava e a incapacidade de fazer algo me causava pavor. Eu gritava, berrava, mas nenhum som saía dos meus lábios e eu não me movia. Eu sentia um pavor que só ficava dentro de mim. Ninguém me ouvia, a minha mãe dormia no quarto ao lado e tudo que eu queria era que ela acordasse e viesse me tirar daquele pesadelo. Olhei o céu pela janela e não quis voltar os olhos para aqueles seres. Eu só clamava pelo nome de Yahushua Hamashia o tempo inteiro, mas os barulhos dentro do meu quarto eram perturbadores e não me deixavam me concentrar na oração desesperada que eu fazia, me deixando assim cada vez mais nervoso. Eu ainda não conseguia mover um músculo sequer, apenas meus olhos. Eu chorava copiosamente, ouvindo aquelas risadas e gemidos. Mas de repente, o céu avermelhou e percebi que era a hora do dia amanhecer. Eu ouvi um barulho como se a minha mãe tivesse acordado. Eu criei coragem para voltar os meus olhos para a porta do quarto, pois dentro da minha cabeça eu ainda gritava, chamando pela minha mãe, mas nada adiantava. Felizmente, já não via mais ninguém, mas alguns zumbidos e gemidos continuavam ecoando em meus ouvidos. A minha nuca se arrepiava constantemente. Aqueles seres pareciam estar ao meu lado, sussurrando diretamente nos meus ouvidos. Até que em um momento, onde eu já estava cansado, senti meus dedos se movendo. Reuni o máximo de esforço possível e, como que reagindo a um estímulo, eu fui recobrando os meus movimentos do corpo. Então consegui correr e descer as escadas indo em direção à cozinha. E ao avistar minha mãe, recobrei a postura, mas não deixei de contar o que havia acontecido. Ela, espantada, disse que me viu passando pela casa a noite inteira e imaginou que eu estivesse passando por uma crise de sonambulismo. Mas eu sequer saí do meu quarto naquela noite. Depois desse fato, a minha mãe resolveu que tínhamos que sair daquela casa. Ela também não se sentia bem ali e inúmeras vezes dizia sentir que estava sendo observada. Mas após esses novos acontecimentos, fomos para a casa de uma tia e ficamos lá até encontrarmos uma outra casa para morar. Algum tempo depois, fomos visitados por uma família de 3 pessoas que descobriram que já havíamos morado naquela casa e conseguiram o endereço da minha tia. Eles vieram até nós para que dividíssemos nossas experiências e para que não se sentissem loucos. Acontece que eles alugaram a tal casa de uma corretora de imóveis, mas não passaram sequer uma noite lá dentro. Eles estavam mal e, mesmo não sendo íntimos, confidenciaram a mim e a minha mãe que no quarto onde o seu filho dormia, o mesmo que antes era ocupado por mim, a porta foi trancada por um espírito que era idêntico ao filho deles. Eles tiveram que reunir todas as forças para conseguir abrir a porta e tirá-lo de lá de dentro. Depois de algum tempo buscando respostas,
Eles descobriram uma história contada pelas pessoas mais antigas da rua, que conheciam os primeiros moradores daquela casa. Há muitos anos naquela casa morava um velho coronel do exército que havia atuado na Segunda Guerra. E por ter se ferido, ele foi afastado das Forças Armadas e posto na reserva, sendo assim obrigado a ficar em casa. Movido pelo tédio, ele tinha o hábito de imitar os vizinhos, perturbar as pessoas e fazer traquinagens de extremo mau gosto. Ele conseguia imitar vozes e, comumente, causava problemas na rua. À noite, os moradores sofriam, pois ele passava as madrugadas gritando e xingando, sabe-se lá o quê, já que morava sozinho e nunca recebia visitas. Os vizinhos acreditavam que se tratava dos espíritos dos soldados que ele havia matado durante a guerra e que voltaram para atormentar o seu sono. Todos o tinham como um velho louco e diziam que a guerra havia mutilado a sua mente. As noites naquela rua não eram nada fáceis e quem passava em frente à sua casa corria de medo, pois ouviam ele falando sozinho, gritando e vociferando xingamentos. Até que em uma noite os gritos cessaram. Na outra noite, também no terceiro dia, em que não se via sinais daquele senhor, resolveram entrar em contato com a polícia. Após conseguirem entrar na casa, encontraram o corpo do velho. Estava duro em posição de defesa. Ele foi levado para o IML e pouco depois alguns parentes que nunca o visitaram colocaram a casa à venda. Ninguém da sua família jamais morou ali e nem teve contato com ele, pelo que eu sabia. Após sabermos disso, a minha mãe e eu tivemos a certeza de que de alguma forma o espírito desse velho coronel se divertia em transmutar nas pessoas apenas com o intuito de perturbá-las. Eu só não entendi até hoje o fato dele conseguir fazer isso na escola onde eu estudava e nem o fato dele conseguir se materializar perante os outros. Eu senti que havia algo a mais nessa situação, mas resolvi manter esse caso como finalizado e assim virar a página, pois quem procura sempre acaba encontrando alguma coisa. Depois desses fatos eu fui para uma outra escola e graças a Deus a minha vida voltou ao normal. Obrigado pela atenção, paz e força a todos e gratidão, e que Deus abençoe cada um que ouvir esse relato. Boa noite a todos.